Bora lá, gente, no esforço pra conseguir gravar vídeo pra vocês. Vamos lá. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Gente, semana passada nós começamos uma série de ministrações aqui, chamada Extraordinárias e Comuns, que é o resumo do resumo da pregação que eu ministrei no mês de março aqui na igreja, né? Porque como foi mês da mulher, eu ministrei várias mulheres, aquilo que nós aprendemos com ela, né? E essa série de mensagens chamou Extraordinárias e Comuns. E aí eu trouxe ela aqui pro YouTube hoje não, trouxe semana passada, falamos sobre Eva e hoje nós vamos falar sobre duas mulheres do Novo Testamento que nos ensinam muito e nos inspiram muito, que é Marta e Maria. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, nós vamos achar, né, a história dessas mulheres, falando que Jesus estava passando, né, por uma cidade. Perdão. Que Jesus entrou numa aldeia e Marta hospedou Jesus, então, em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. Hoje tá tudo embolado, né, porque eu tô na correria tentando gravar, me planejando aqui as visitas, levar ceia, voltar o discipulado. É muita coisa, mas vamos lá. E ainda vou ter que editar o vídeo e subir o vídeo, né? Jesus nos ajuda. Mas Lucas capítulo 10, no verso 38, diz que Jesus estava de viagem, passando numa aldeia, e Marta então hospedou Jesus em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria. E aí, enquanto Marta fazia várias coisas, né, preparava ali o ambiente, né, servindo a Jesus, né, ficava de um lado para o outro, Maria ficou assentada aos pés do Senhor. E nós vemos nesse texto que Marta pergunta a Jesus, né? Senhor, não se incomoda, né? Deus está aqui fazendo várias coisas, andando para um lado, para o outro, e a minha irmã, né, aos seus pés, deixando que eu fique aqui sozinha, né? E aí Jesus repreende falando, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E nesse pequeno texto, né, se você for ler Mateus, né, Marcos, João, você vai ver outras narrativas com essas mulheres, né, com Maria, Marta e Lázaro, né, seu irmão. Mas eu quero me atentar a esse texto e tem muitas coisas que nós podemos aprender com essas mulheres. E a primeira delas é que nós precisamos ser hospitaleiras. Parece meio óbvio, porque eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, gosto muito de receber visita. Não tem problema nenhum da pessoa ficar na minha casa, tenho um prazer em receber. Eu vou oferecer o melhor que eu tenho, né, para aquela pessoa. Às vezes não é o melhor que a pessoa quer, né? Às vezes as pessoas reclamam, eu queria isso, não tinha, mas é o melhor que eu posso oferecer, né? E eu vou fazer de tudo para que a pessoa se sinta bem recebida na minha casa, né? E muitas vezes a gente acha que todas as pessoas são assim, né? Mas eu tenho visto que não. Nós precisamos, né, aprender a ser mais hospitaleiros, a servir mais as pessoas. Hoje a gente está num mundo tão de corre-corre, um mundo tão individualista, que as pessoas pensam só em si próprias, né? Não querem ter um tempinho em preparar algo para alguém, né? E eu acredito que Marta, né, quando ela hospeda Jesus em sua casa, e a Bíblia traz isso bem claro para nós, é nos ensinando também a hospedar uns aos outros. Às vezes nós vamos sacrificar, né, um período de descanso para servir outras pessoas. Às vezes nós vamos sacrificar algo que nós gostaríamos de fazer para fazer o que a pessoa gosta. Mas eu acredito que o ministério que o Senhor nos chama, né, como mulheres, é nós sermos boas hospitaleiras, né? Sermos hospitaleiras na nossa casa, receber bem as pessoas, ter prazer em ter gente na nossa casa, porque eu acredito que isso faz parte do reino de Deus, né? Nós recebermos uns aos outros, nós servirmos uns aos outros. Então, quando eu olho, né, essa mulher hospedando Jesus na sua casa, né, certamente com alguns dos seus discípulos, eu vejo nela essa disposição em servir. E eu acredito que a hospitalidade traz no fundo essa disposição em servir, que eu e você nós precisamos ter como cristãos, porque Jesus nos ensinou isso, né? Jesus nos ensina e nos ensinou a servir, então nós precisamos também aprender a servir, né? Servirmos uns aos outros como Ele nos serviu, né? Nós precisamos servir uns aos outros. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse texto que nós aprendemos com essas mulheres. O segundo ponto é que há um esforço, tanto em Marta e em Maria, em agradar ao Senhor. Cada uma na sua habilidade, né? Cada um naquilo que sabia fazer. Em muitos textos nós vemos Marta servindo.
porque eu entendo que às vezes era a forma de Marta demonstrar o amor ao Senhor, era servindo, né, era ali fazendo algumas coisas, e Maria já queria ter um tempo com Jesus, né, um tempo de qualidade, se assentava ali aos pés do mestre, mas eu vejo que ambas se esforçavam, né, a estar com Jesus, se esforçavam a demonstrar o amor a Ele e a se dedicar a Cristo. E isso nós aprendemos com essas mulheres, a nós nos esforçarmos a fazer algo pelo Senhor, a fazer algo para o Senhor, a darmos a Ele uma vida de devoção, né? Eu vejo tanto Maria quanto Marta, mulheres que estavam se dispondo ao Senhor com tudo que tinham, né? Tendo mesmo uma vida de devoção. E eu entendo que nós somos chamados também a isso. Uma vida de devoção ao Senhor é uma vida de entrega, né? Uma vida de oração, de adoração, de conhecimento, né? Buscar conhecimento bíblico. É uma vida de entrega ao Senhor por inteiro. E eu acredito que essas mulheres nos ensinam isso. Porque Marta, né, em todo o tempo ela estava ocupada ali em muitos serviços, mas eu imagino que ela visava o mestre. Ela visava fazer o melhor ao mestre. E Maria também queria fazer o melhor ao mestre, mas resolveu se assentar aos pés. Então eu vejo que elas estavam se dedicando ao Senhor e demonstravam isso, né? Através das suas habilidades, do seu temperamento. Eu vejo muito nítido isso aqui para mim nesse texto. E eu acredito que nós também precisamos ter esse esforço em agradar ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós não vamos querer, né? Às vezes nós não vamos querer orar, né? Mas nós somos chamados a orar, mesmo quando não queremos, nos esforçarmos a orar. Porque uma hora isso vai virar um hábito, isso vai virar um prazer. Então nós somos chamados a esse esforço. Porque uma hora isso vai virar um prazer e não mais será um esforço para nós, né? Mas um privilégio, uma dádiva. E eu vejo essas mulheres nos ensinando isso. Outro ponto que eu vejo aqui é que Marta, né, estava lá se esforçando, Maria aos pés de Jesus, e Marta fala: Senhor, não te incomodas, né, que eu estou aqui fazendo tudo enquanto Maria está aos seus pés? E Jesus repreende Marta falando: olha, Marta, ela escolheu a melhor parte. Você está ocupada, inquieta em muitas coisas, e ela escolheu a melhor parte. Eu vejo duas coisas que eu aprendo, né, nessa fala de Jesus e nessa fala de Marta. O primeiro é a comparação. Marta não estava focada, de fato, em servir ao Senhor, né? Houve um tempo ali que ela se comparou com Maria. Houve um tempo que ela olhou para si e pensou: nossa, mas eu vou servir, o fulano não vai? Meu Deus, o que eu estou fazendo? O fulano não vai fazer nada? Houve um tempo em que ela olhou para o lado. Ela deixou de olhar para o mestre e a motivação dela em servir, ser o mestre, e ela olhou para o lado. Falou: o que meu amiguinho está fazendo? E nesse momento, né, onde isso acontece, ela se perde. Né? Ela se perde quando ela compara. Né? Então, assim, nós nunca devemos nos comparar, porque nós também nos perdemos na caminhada quando nos comparamos. Né? Aquilo que nós temos feito com aquilo que o outro está fazendo. Toda essa comparação, né, que nós fazemos, né, na nossa vida, isso mais nos mata do que nos levanta. Então, assim, nós precisamos aprender a não comparar, a realmente olhar a motivação do nosso coração, perdão, deve ter feito um barulhão, a motivação do nosso coração em servir ao Senhor, dedicar a Ele, fazer isso com tudo que temos, com tudo que somos, sem olhar para o lado, né? Sem olhar para o que o outro está fazendo. E outra coisa que eu aprendo nessa fala de Jesus é que quando Jesus fala: Marta, você anda muito inquieta, porque Maria escolheu a melhor parte, porque mais do que aquilo que nós fazemos, o Senhor, Ele quer quem somos. Jesus, Ele não quer a nossa adoração, o nosso serviço, a entrega da nossa vocação, se Ele não tem o nosso coração. Ele não quer a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso serviço, se Ele não tem a nossa vida. Se Jesus não nos tem, Ele não quer o que a gente sabe fazer. Ele nos quer por inteiro, muito mais do que aquilo que fazemos para Ele. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. E esse é um ponto, irmãos, que assim, abre a nossa mente. Porque Jesus falou: Marta, aquilo que Maria tem, né, essa boa parte que ela escolheu, de se entregar por inteiro, né, de muito mais do que o que ela pode fazer, ela está entregando a sua vida, né, isso não lhe será tirado, não será tirado.
E eu acredito, irmãos, que é isso que o Senhor quer de nós. A entrega nossa, do nosso coração, da nossa vida a Ele, pode acontecer muitas coisas, mas isso não nos será tirado. Até mesmo porque Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? O que pode nos separar do amor de Jesus? E nada, nada pode nos separar desse amor. Por isso nós somos convidados a entregar a Ele por inteiro a nossa vida, o nosso coração, muito mais do que o que podemos fazer. É dar a Ele quem somos. O Senhor não precisa da minha adoração e nem da sua, mas Ele quer a nossa vida. Ele não precisa do meu serviço pastoral, mas Ele quer a minha vida. E diante disso, né, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, quando nós nos colocamos por inteiros nas mãos dEle, Ele nos usa conforme Ele quer. E aí Ele nos surpreende até. Porque nós olhamos e falamos, mas eu sou um improvável, eu não sou capaz disso, mas apesar de quem somos, Ele faz em nós, né? Quando nós estamos nele e nos dispomos para Ele. E eu aprendo muito isso com essas mulheres, né? E quero deixar essa mensagem para você, espero que tenha falado ao seu coração. Me conta aqui embaixo o que você achou mais interessante, o que mais Deus falou com você. E aguarde na próxima semana que nós vamos ter mais uma mulher que foi extraordinária e comum, né? E que nós aprendemos muito com a vida dela também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus e até mais.